Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o projeto de lei do Executivo que regulamenta o transporte privado individual de passageiros com uso de aplicativos, como no caso do Uber. A primeira emenda já foi aprovada aqui na Câmara Municipal e a votação do texto será retomada no próximo dia 20, conforme acordo firmado entre a mesa diretora e os líderes de bancadas. São mais de 50 emendas em discussão e essa é a pauta do nosso programa de hoje. Para isso, os nossos convidados são os vereadores Reginaldo Pujol, Adelicel e Cláudio Janta. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. Obrigado. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Começo com o vereador Reginaldo Pujol, líder de governo aqui na Câmara Municipal. Mais uma vez, seja bem-vindo ao programa. Vereador, no dia da votação e da primeira emenda, se estabeleceu uma longa discussão entre votar naquele dia, iniciar a votação ou não. E se acabou votando, se discutindo e acabou votando a primeira emenda. O senhor destacou naquele momento que são mais de 50 emendas, então carecia naquele momento de um estudo um pouco mais aprofundado, que algumas emendas elas eram, de certa forma, conflitantes, acabariam descaracterizando o projeto. Pergunto ao senhor, qual a expectativa agora para essa próxima rodada de votação do projeto a partir do dia 20? Bem, eu quero, antes de mais nada, cumprimentar ao nosso público telespectador, depois da jornada das eleições, é a primeira oportunidade que eu me manifesto através da TV Câmara. E, ao mesmo tempo, salientar um fato que o teu retrospecto aí, muito positivo e correto, salienta. É que esse assunto da lei Uber, como é conhecido pela população equivocadamente, mas é assim, que ganhou um apelido, está consagrado. Por coincidência, junto com o vereador Janta, que está aqui do meu lado, nós propomos que não fosse discutido antes das eleições. Fomos votado no Conselho de Líderes, e isso só é revelado agora, porque na ocasião ser pró ou contra votar antes passou a ser um problema até político naquele momento. E eu não critico a decisão dos colegas que majoritariamente propuseram que fosse antes das eleições. Era uma postura que eu entendi como simbólica da Câmara, porque tinha um compromisso anterior de votar ainda antes das eleições, e com todo o problema de que a reforma do plenário não ocorreu como se esperava no início de setembro, sim, foi mais da metade de setembro, fazia com que o dia disponível para a discussão e votação da matéria passava a ser a quinta-feira, isto é, a 48 horas dentro do pleito municipal. E eu dizia naquela ocasião que, por mais que a gente não quisesse, a cidade estava dominada, ideologizada em torno das candidaturas, e que certamente isso podia e deveria refletir na decisão. Mas ocorreu que na quinta-feira nós nos reunimos e por longas horas discutimos a matéria. E aí, mais uma vez, eu tive interrupção no sentido de que nós não encerrássemos a discussão. Eu achava que nós deveríamos guardar espaço para mais uns 2 ou 3 pronunciamentos, e interromper a sessão antes de encerrar a discussão, o que permitiria que, nesse meio tempo, entre a discussão ainda em aberta e a definição que começou a ocorrer naquele dia, pudesse haver ajuste de várias emendas que eu acho que se conflitam entre si e que pode muito bem ser objeto de uma terceira alternativa, porque não é mais possível. Que estão destacadas, inclusive. Todas as emendas estão destacadas. Se não houver uma desistência formal das emendas, nós teremos que enfrentar mais de 50 emendas agora na próxima oportunidade, que vai ser o dia 20. Aí vamos dizer, mas não tem mais o que discutir. Não tem mais o que discutir, mas o encaminhamento de cada uma das emendas, em tese, seja 15 pronunciamentos ou 17, se for usado um pelo governo e outro pela oposição. Que não seja isso, que seja 10, em média,
Isso representa, para cada emenda, 1 hora de debate. Justa causa, quer dizer, só para esclarecer para o nosso ouvinte, né, que ela tem que ser analisada uma a uma, né? Tem que ser, as 50 tem que ser analisada uma a uma. Pode que haja, e isso eu vou tentar ainda, conversando com as várias lideranças, fazer com que algumas das emendas sejam pacificadas ao ponto de merecer aprovação sem discussão, e outras um trabalho de convencimento do autor de que, por uma razão ou outra, ele deva retirar dessa emenda. Mas isso... Tendência de aprovação, vereador? Hein? Tendência de aprovação na Não, matéria? eu acho que o projeto vai ser aprovado. Com quais emendas, eu não sei, né? Mas que vai ser aprovado. Eu recebi dos partidários do Uber aí um catatal justificando emenda, a sua posição, etc. e tal. Eu cobrei do pessoal que é contrário, disse, olha, vocês têm que se organizar, não é só chegar aqui e dizer para a gente que são contra, não dizer por que é. Perfeito. Bom, tem emenda, por exemplo, que aparentemente de uma simplificação enorme e que vai ser uma grande polêmica. Saber se será ou não identificado o veículo da UFO. Isso aqui, à primeira vista, é simplesmente é ou não é, mas não é bem assim. Aí tem posições mais Perfeito. Obrigado, vereador. Vereadora Delicel, também seja bem-vinda aqui ao programa Porto Alegre em Debate. Essa é uma questão que vem gerando um debate até muitas vezes mais acirrado, né? E a prova foi que no plenário, aquele dia, nós tínhamos partidários do Uber de um lado, taxistas do outro, enfim, uma questão que gerou uma certa tensão ali no plenário. O senhor, na oportunidade da votação, defendeu a questão da qualificação do transporte coletivo. Eu lhe pergunto, vereador, como entra o Uber nessa questão, né? Nesse processo de qualificação do transporte coletivo, como é que pode se encaixar essa modalidade de transporte aqui na cidade? Esse programa chega numa boa hora, porque nós verificamos que um ônibus pega fogo com os passageiros em plena avenida. Ou seja, eu tenho razão ou não tenho razão de dizer que o transporte coletivo de Porto Alegre faliu? Totalmente falido. Não tem fiscalização da IPTC, como não tem fiscalização da IPTC sobre táxi. Tá? Mas a IPTC prefere montar campana para pegar uberista. Quando a IPTC é parte do projeto, a IPTC ajudou a elaborar o projeto junto com a Procuradoria do município. Isso é uma hipocrisia do primeiro ao quinto. Tá? O Uber é legal, está dentro do nosso Código Civil, tá? Temos que fazer uma normatização local. E é um descalabro ter 50 e poucas emendas. Eu sou da oposição, no entanto, reconheço como um projeto excelente, muito bem feito, muito bem elaborado, com base técnica, um esforço grande da Procuradoria do município de Porto Alegre. Tá? Então tem um monte de emendas que são emendas cretinas, hipócritas, para fazer puro e simples debate e demarcação, porque aqui em Porto Alegre tudo vira Grenal, está errado. Nós temos que ter a melhor maneira de termos esses aplicativos que podem conviver tranquilamente com táxi. Eu sou o primeiro que quer a qualificação dos táxis. Mas o Pujol sabe que é veterano nessa casa, para mudar a lei de táxi aqui é uma guerra. As afrontas que foram feitas, a maioria dos taxistas não pensa o que algumas pessoas falaram ali. Não pensam assim, pelo contrário. Nós temos que mudar a lei do táxi, só estou esperando aprovar os aplicativos. Eu vou vir com uma mudança radical na questão dos lotações, dos ônibus, dos táxis. Vamos radicalizar na questão dos ônibus também. Nós temos aí um monte de questões nos ônibus que dão passe livre para pessoas que não precisam ter passe livre. As pessoas recebem, tem que pagar. Quem está pagando essa conta é o desempregado. Quem está pagando essa conta é o trabalhador informal, porque os outros pagam nas empresas. E as empresas são penalizadas. A passagem de Porto Alegre é caríssima. O táxi também é caro. Porque o sistema não funciona. O sistema está errado. As placas estão na mão de muitas pessoas que não são taxistas. Muitas e muitas placas. Por isso essa rebeldia. Por isso que o Uber já está aprovado. O povo já aprovou. Não adianta choramingar agora. Porque o sistema está mal, as pessoas querem mudar. Quando a política está mal, as pessoas querem mudar. Agora, nessas eleições, foi demonstrado cabalmente isso. Metade da população não foi votar
Ou votou branco, votou nulo. Vamos ver agora no segundo turno. Okay. Se as pessoas não se acordarem para isso, que quando as coisas estão mal, as pessoas vão se rebelar. Perfeito. Vereador Cláudio Janta, também seja bem-vindo aqui ao Porto Alegre em Debate. O senhor que já se manifestou, né, com críticas ao projeto aí. Gostaria que essa primeira manifestação do senhor aqui, né, o que mais lhe incomoda nessa questão aí, né, da regulamentação do Uber aí? Não, primeiro, eu acho que coisas têm que ficar claras, né? Eu sou plenamente a favor da regulamentação. Nós lutamos e muitos para regulamentar várias questões. Questão dos vigilantes, a forma como os vigilantes atuam, a questão do próprio estatuto dos rodoviários, né? A forma de atuação dos rodoviários. Agora, nós não podemos ser contra leis superiores, né? A Lei Nacional de Trânsito diz que a gente tem que usar cinto de segurança. Uma resolução do CONATRAN diz que temos que usar farol aceso nas rodovias. E a gente tem que cumprir, se não cumprir tem multa. Então, uma resolução do CONATRAN, a Lei Nacional de Trânsito, diz que todo o transporte de passageiros, individual de passageiros, coletivo de passageiros, todo transporte de passageiro, o veículo que o faz tem que ter placa vermelha. Ponto. Isso é lei federal, é uma decisão federal. Aí nós, em Porto Alegre, queremos ser mais realistas que o rei. Nós queremos tirar a placa vermelha de quem faz transporte individual de passageiro. Se eu quero fazer o transporte individual de passageiro, eu tenho que ter uma placa vermelha. A lei federal diz que quem faz o transporte individual de passageiros tem que ter uma carteira profissional para fazer isso. Não pode ser qualquer um. Né? E nós queremos ser mais realistas que o rei. Nós queremos tirar a carteira profissional, qualquer um pode fazer. O aplicativo, quando chegou aqui, hoje são 5, né? O nome da lei ficou como Lei Uber, mas hoje já são 5. Né? Já tem mais 2 entrando em Porto Alegre, 2 que trabalhavam para táxis, hoje já estão trabalhando diretamente para aplicativo. Eles entraram aqui dizendo que iriam gerar emprego. E hoje eles viraram um bico. Se vão gerar emprego, tem que ser somente para pessoas desempregadas. O Adelir fala muito bem na questão dos barões de táxi. Tem uma lei em Porto Alegre que hoje em dia as pessoas só podem ter um táxi. E aí nós estamos dando milhares de concessão para uma empresa, sem critério nenhum. Essa casa aqui, juntamente com os taxistas, criou a regra. Hoje em dia, um cara para dirigir um táxi, ele tem que ter ficha corrida, ele tem que ter uma série de critérios, tanto que a IPTC cassou mais de 300 licenças de taxista, que são os carteirões. 300 pessoas não puderam mais, estão caçando diariamente licenças de taxista. Pessoas que têm até Maria da Penha, processo por roubo, uma série de coisas. Hoje essas pessoas estão trabalhando nos aplicativos, porque o aplicativo só exige a carteira de motorista e o documento do carro. Né? Emendas que tem lá que diz que o carro tem que ser de Porto Alegre. Tem que gerar receita em Porto Alegre, não pode ser carro alugado, tem que ser carro da pessoa. Se é para gerar renda, né? E quando a Adelir fala na questão de melhorar o transporte público, eu estou de pleno acordo com ele. E quando fala das isenções, eu propus um plebiscito aqui nessa casa. E o Pujol está aqui, líder do governo, atualmente, na época, lembro, foi meu parceiro na questão de discutir as isenções de Porto Alegre. Quem paga isso é a gente, é os trabalhadores que pagam essas isenções. É isenção para tudo. Daqui a pouco o cara está ganhando um monte de dinheiro, quem está pagando a conta é nós temos que discutir as isenções. Só que a lei original, ela vinha junto a Adelir. O Adelir, na época, pena que não estava aqui na casa, que seria um parceiro meu para discutir, como o Pujol foi, vinha lotação, vinha frete, transporte escolar, e não veio um ônibus. E na época eu cobrei, por que não bota o ônibus aqui por aplicativo? Porque daí dá o direito, né, para empresas colocar o ônibus, né? Aí bota o ônibus na Bom Jesus, bota o ônibus no Partenon, bota o ônibus na Restinga, bota vários ônibus também por aplicativo. Porque a população exige isso, só que nós temos que regulamentar. E o diretor-presidente da empresa aqui nesse programa, né, junto contigo, que estava aqui, vereador Nereu Dávila, que estava aqui presente na época, que eu me lembro, o vereador presente era o Nereu Dávila, o rapaz do Sindicato, e se eu não me engano era o Pujol, acho, o vereador. Não era o Pujol, tinha um outro vereador. Acho que era o Kevin. O Kevin, se eu não me engano, ele disse que não carece de regulamentação. Que o aplicativo esse não carece, um dos aplicativos disse que não carece de regulamentação.
mas nós achamos que carece de regulamentação. Tem que ter placa vermelha se está fazendo transporte individual de passageiro. Isso não impede a pessoa de fim de semana pegar o seu carro, ir num restaurante, ir para a praia, ir para onde quiser. Isso é fruto, inclusive, de emendas suas, né, vereador? A questão de não possuir outro vínculo. Porque o projeto original tinha placa vermelha prefeitura fez e retirou a placa vermelha. O projeto original, ele, como a Adeli diz, ele vinha perfeito, placa vermelha, bababá. Aí a prefeitura foi retirando. Que nem agora tem a próxima emenda que nós vamos discutir, ela tira todos os pagamentos do aplicativo. Um taxista tem que pagar, inventar um tal de GPS aí que não funciona, que os caras, coitados, morrem, ninguém sabe onde morreu, ninguém consegue acionar, que eles pagam R$100 por mês esse GPS. E não funciona. Então, eu sou parceiro do Adeli, eu sou relator da Lei Geral do Táxi, né? O relator, vou fazer a audiência com os vereadores, vou chamar os vereadores, vou ampliar essa comissão, porque eu acho que nós temos que discutir. Tem muita sacanagem aí na questão do táxi. Sacanagem com os taxistas. E que nem vai ter sacanagem com as pessoas que trabalham nos aplicativos. E já tem hoje em dia. As pessoas iniciaram ganhando 3, 4 mil reais, hoje em dia estão levando R$400 para casa, R$300 para casa. Então tem que regulamentar, tem que ter limite de carro, né? Isso não é uma gandaia, isso é um emprego para as pessoas, não é bico, não é eu estar aqui na câmera aqui, pegar, cadastro meu carro, no final do dia eu pego e saio e levo alguém. Ok. Né? Esse debate ele acaba englobando outras questões, né, que estão na adjacência dessa discussão, mas que acabam agregando, né, essa questão dos táxis também, né, da lei dos táxis, questão da mobilidade urbana de um modo geral. Algumas questões, algumas emendas que vão ser discutidas, que parecem, como o vereador Pujol colocou, identificação, placa vermelha, essa questão do vínculo empregatício, né, para que não seja somente um bico, como o senhor coloca, né, são questões que provavelmente vão gerar alguma discussão maior. E conversando naquele dia com o presidente da PTC, perguntei para ele do que a prefeitura não abriria mão dentro desse projeto. Uma das questões que ele disse era um emplacamento em Porto Alegre, né, que o veículo seja emplacado em Porto Alegre. Vereador Pujol. Bem, eu acho que poucas coisas o município, enquanto governo, pode ser intransigente nesse particular. Obviamente que naquelas situações, por exemplo, da placa vermelha, o projeto original tinha isso, a emenda simplesmente suprime, tá? Não dá maior justificativo. Essa aqui pode e deve se transformar numa posição de governo, no sentido de que a sua manutenção ou seu restabelecimento, como for o caso. Não, como eu disse, tem muitas coisas que parecem simples, mas que se vai examinar, elas são de grande profundidade. Agora mesmo, o Janta, anteriormente, salientou um detalhe. A imposição da placa vermelha não é nenhum problema municipal. Fazer uma lei contrariando disposição de lei federal coloca essa lei, desde o começo, no risco de ser invalidada juridicamente. Então, essas coisas precisam, fora do clima do Grenal, que todos nós concordamos que foi estabelecido no assunto, ser discutido de uma forma franca. Todos sabem que a minha condição de líder do governo se deu por falta de uma série de circunstâncias, porque a dificuldade democrática de que uma geração cria, e agora mesmo com polarização em duas posições, faz com que a gente procure trabalhar com muita tranquilidade. Então eu quero dizer, tranquilizar a opinião pública, de que apesar de que hoje exista uma maciça manifestação da opinião pública a favor do transporte feito pela Uber e agora pelos demais, isso não implica que nós não tenhamos responsabilidade de fazer com que se garanta esse desejo da população através de regras bem claras que não permitam confusão no futuro. Porque, como muito bem diz o Adeli, e nesse particular ele tem o meu mais amplo apoio, não pode se criar sistemas diferenciados entre si. Claro que logo depois nós vamos ter que mexer na lei do táxi. Porque tem uma série de coisas que hoje está sendo desaconselhado tu exigir da Uber e dos assemelhados,
que nós estamos exigindo dos taxistas. Eles com razão dizem, por que para nós é diferente? Então, todas essas coisas têm que ser estudadas com muita calma. Todos estão observando o seguinte, a minha tranquilidade de enfrentar o assunto. Eu já tive o desgaste necessário, já foi colocada a minha posição aí em cartazes, que eu era contra, a favor do Uber, etc. Agora, não tem mais esse granal. Agora tem interesse público. Vamos trabalhar no sentido de fazer uma boa regra. Eu sei das dificuldades do município em elaborar e nós em decidir. Afinal, eu acho que no Brasil, rigorosamente, é a primeira lei que vai sair nesse sentido. Mais uma vez, nós vamos ser pioneiros, vamos procurar fazer o melhor possível, porque certamente vai servir de base para outras tantas leis serem feitas no Estado e no país. Perfeito. Doutora Adeli, ainda nessa questão, no dia da votação da primeira emenda, a discussão que eu pude colher assim, de sentimento assim, do plenário foi que me parece que a maioria quer essa regulamentação e provavelmente deve se encaminhar dessa forma. Agora também se colocou isso que o vereador Pujol coloca, de ter esse equilíbrio, né, entre taxistas, Uber, né, em termos de legislação, em termos de regra, de regramento, né, então na esteira também deve se discutir essa questão da lei do táxi. Né? Não, sem dúvida nenhuma. Nós vivemos algumas contradições, especialmente quando se discutem alguns desses projetos. Por incrível que pareça, algumas pessoas tidas como liberais na política e na economia estão sendo mais ortodoxos, querem apertar mais o torniquete do que pessoas que são de esquerda, que têm uma visão crítica ao liberalismo econômico. Então essas são as contradições típicas de Porto Alegre. Tá? É verdade que o Pujol fala que nós somos conhecidos muitas vezes de sermos pioneiros em vários projetos e várias iniciativas. Mas também nós temos que ser pioneiros mais positivamente falando. Tá? Porque aqui em Porto Alegre se criam tantas regras, se levantam tantas picuinhas em relação a novas tecnologias, ao desenvolvimento econômico e social, que é um negócio impressionante. É um dos lugares mais difíceis para você tirar um alvará, é o lugar mais difícil de fechar um inferninho, é o lugar mais fácil da justiça dar liminar para abrir inferninho e coisa do tipo. Tá? E depois a gente é processado ainda, eu sou vítima desse processo. Entendeu? Isso eu agora, mais do que nunca, com mais 4 anos aqui na Câmara de Vereadores, vou terçar armas políticas, tá? Porque eu não gosto de violência, sobre essas questões. Sobre essas questões. Já pensaram que tu vinha de revólver, punho? Não, a arma da política, da caneta, da tribuna. Nós estamos num parlamento. Tá? Não tem problema nenhum no dia 20 nós ficarmos de manhã, de tarde, de noite, seja lá quanto tempo for aqui. Outro dia ficaremos aqui. Mas que nós vamos discutir tudo que tiver a ser discutido e nós não vamos passar a mão por cima de nada, absolutamente nada. Porque isso vai também abrir uma trincheira positiva, tá? Para a gente mudar a lei do táxi, para mudar a lotação. Tá? Porque, como já foi dito aqui, nós temos placas na mão de verdadeiros barões, eu diria mais, de algumas máfias, tá? Que determinam para o motorista de táxi o que ele faz, o que ele não faz. Tá? Não apresentou o volume de trabalho, de dinheiro que ele impõe, vai para a rua no dia seguinte, é como se fosse um empregado, ele é submisso. Não? Então, o mundo do trabalho está mudando muito, mas também ele tem que ter algumas regras, por isso que nós somos favoráveis à regularização, à regulamentação dos aplicativos. Tá? Porque hoje nós temos um aplicativo de táxi, mas amanhã nós teremos sobre outras questões. Já tem outras empresas aí. Outras empresas, nós estamos vendo, e vocês vão ver, quando entrar a questão da hospedaria, da hotelaria, tá? Que já existe. Tá? Nós aqui teríamos que ter um projeto, por exemplo, na área econômica, de impacto econômico. Nós estamos abrindo hotel atrás de hotel e falindo outros tantos. Não? Então, na Europa, tá? Que tem regras. Na França tem regras, tá? Porque nós não queremos que o cara quebre. Tá? Nós queremos que haja um desenvolvimento econômico. Agora,
Porto Alegre tem que se modernizar, Porto Alegre tem que se abrir, e a Câmara de Vereadores tem que ser um espaço do alto debate, né? Da grande discussão política. Não pode ter esse jogo de cena que a gente vê de vez em quando. Vereador Janta, para a gente fechar esse bloco aqui, até pegando o que o vereador coloca aqui desse processo de regramento, né? São 57 emendas, né, destacadas, então isso vai gerar uma discussão, e algumas delas, como falei inicialmente, né, são conflitantes, algumas são muito semelhantes. Discorre o risco desse projeto ele acabar completamente descaracterizado nessa discussão e, enfim, nessa negociação de plenário, nessa discussão de plenário? Não, eu acho que não, porque se nós pegarmos a emenda 3, por exemplo, que é a próxima que nós vamos discutir, né? A emenda 3, ela simplesmente ela acaba com todas as taxas que a prefeitura prevê. Né? Ela libera, não paga nada, acaba com placa em Porto Alegre, permite emplacamento de qualquer lugar, permite, né? Então, se nós derrotarmos a emenda 3, automaticamente nós vamos tirar várias emendas que estão entrando. De que essa emenda 3? Do vereador Mendes. Né? Nós vamos entrar com várias emendas, vamos suprimir várias emendas que estão entrando, que diz que tem que ter placa de Porto Alegre, diz que tem que ter taxa tal, diz que tem que ter isso, diz que tem aquilo. Né? Então, automaticamente tu vai suprimindo algumas emendas. Né? Foi o que disse. De umas prejudica a derrota de umas prejudica outras, a aprovação de umas prejudica as outras. Né? Então, tipo a emenda de placa vermelha, tem 5 ou 6 emendas que são referentes à placa vermelha. Né? Então, se o governo der o acordo que mantém o texto original, já derruba meia dúzia de emendas referente à placa vermelha. Né? Então, tem uma série de coisas, como a Adeli disse, tem emendas e são, eu não diria são cacos, né? Como se diz na linguagem, né? São cacos, né? Na linguagem sindical, né? São cacos que as pessoas... período permitia, né, um discurso eleitoral, porque... Não foi nem, foi a forma de... Caiu essa emenda, então eu seguro a outra para discutir ali. Porque foram apresentadas emendas, como a Adeli disse, né, que deixa tudo como está, entendeu? Não tem garantia nenhuma, a pessoa que trabalha ali, trabalhou, recebeu, não recebeu, o aplicativo não tem que dar um histórico de nada, de quanto ele fez, de quanto não fez, nada, simplesmente vai lá, que nem os barão, nem o barão do táxi. O cara vai lá, trabalha, acabou... Né? Aqui em Porto Alegre tem uma emenda que proíbe o recebimento de dinheiro, é só por cartão, proíbe fila, eles são por aplicativo, não são por fila, não tem ponto, não tem nada, né? Preservando os táxis. Então essas coisas aprimoram a lei. A lei é boa, né? A lei é boa, é um avanço. Os barões do táxi decidem que eles têm que parar 4h30, 5 horas da tarde, num posto de gasolina, só pode abastecer naquele. É uma afronta, uma violência, entendeu? Essas é uma barbaridade, entendeu? E a IPTC não vê, né? A IPTC é cega total. Perfeito. A gente vai para o intervalo. Estamos falando hoje sobre o projeto de lei do Executivo que regulamenta o transporte privado individual de passageiros, como no caso do Uber, mas outras empresas já estão se estabelecendo aí na capital gaúcha. Então essa discussão que está posta aí, a votação vai ser retomada no próximo dia 20 e essa é a pauta do nosso programa de hoje. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos em seguidinha. Fique aí.